Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. Está no ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direito do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui na Band. No programa de hoje, temos como participante o assistente de direção da Automa Safety, Adão Eiserman. Vamos falar sobre a NR12, a norma regulamentadora número 12, que trata da segurança em máquinas e equipamentos. Quem também tem voz no Boca no Trombone é o diretor da Recicla Tudo, Mauro Bernardes. Afinal de contas, quando começou essa iniciativa que anda de mãos dadas com um tema muito tratado hoje em dia, a sustentabilidade? Questões sobre aposentadoria, direitos do trabalhador? Essas e outras dúvidas serão respondidas por nosso consultor na área previdenciária, o Dr. Luiz Gustavo Ramos. Esses são apenas alguns dos destaques do programa. Hoje também teremos o quadro Dica Trabalhista com a doutora Letícia Prina, com informações que tratam das relações de trabalho. Além disso, para fechar o programa, vamos conferir o relato de alguns idosos quanto ao atendimento de saúde em Porto Alegre. Nessa primeira edição do Boca na Rua, vamos ver de perto como está a situação desse serviço público essencial para a população. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que o INSS implantasse em até 45 dias aposentadoria por invalidez a um segurado de 61 anos que ficou impossibilitado de exercer sua profissão de chapeador de automóveis por causa de uma lombalgia e osteoartrose nos joelhos. O benefício havia sido negado em primeira instância porque, segundo o argumento utilizado, a incapacidade deveria ser considerada apenas a partir da data da perícia, quando o autor da queixa já estava desligado da Previdência por falta de pagamento. O perito alegou que não poderia garantir que o trabalhador estava realmente doente quando pediu o benefício. O relator do processo no tribunal, o desembargador Rogério Favreto, entendeu que a incapacidade deve ser considerada a partir da data do requerimento administrativo do benefício, ocasião em que o autor ainda era segurado. Para o desembargador, o período entre o pedido e a perícia não pode ocasionar ônus ao trabalhador, que teria deixado de pagar a contribuição previdenciária, possivelmente pela sua própria condição de saúde. O magistrado entendeu adequada a concessão da aposentadoria por invalidez, eliminando a possibilidade de concessão temporária do auxílio-doença. O decisório do tribunal observa adequadamente o princípio da razoabilidade, ou seja, do que é racional, lógico e adequado ao caso concreto da legislação previdenciária. Oxalá que todas as decisões sobre os benefícios previdenciários sejam sempre tratadas dessa maneira. Vamos agora ao momento de tirar dúvidas dos telespectadores e convidados. Lembrando que você, nosso telespectador, pode interagir conosco enviando uma mensagem pelo celular para a sua operadora 51 9959 2042. 0 operadora 51 9959 2042. Quem tem acesso à internet também pode enviar sua dúvida, sua opinião ou sua denúncia pelo e-mail contato@programaBocaNoTrombone.com.br, esse que está aí na tela da Band. Gostaríamos mais uma vez de agradecer ao apoio da Fetaperx, que mandou aqui uma aposentada para participar do programa da manhã desse domingo. Vamos à primeira pergunta. Quem faz o questionamento que vem pelo nosso torpedo é o 9959-2042, o Sérgio, lá de Sapiranga. Faz 4 anos, em agosto, que encaminhei minha aposentadoria. Tenho 33 anos insalubres, com carteira de trabalho assinada. E hoje tenho 56 anos de idade. Está muito demorado. Eu pergunto, doutor Luiz Gustavo Ramos, já agradecendo a sua participação aqui no Boca no Trombone na TV, você que é nosso parceiro lá na Band AM 640, nosso consultor previdenciário no Boca no Trombone na rádio, agora é nosso parceiro aqui na Band TV. Obrigado por estar conosco. Qual é a resposta, qual é o encaminhamento que a gente pode dar para o nosso telespectador, o Sérgio de Sapiranga? Bom dia, Solano. É um prazer estar participando do programa Boca no Trombone agora na TV. Cumprimento os meus colegas de programa
E com relação à pergunta, Solano, a situação é a seguinte. No que diz respeito à demora do processo judicial, é muito difícil ao advogado precisar qual vai ser o tempo de duração de um processo. A média hoje, verdadeiramente, tem sido em torno de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da matéria que se debate no processo. Sim. No que diz respeito à pergunta do telespectador, se ele já está trabalhando há 33 anos em condições especiais de trabalho, ou seja, mantendo contato habitual e permanente com agentes nocivos, ele faz jus à aposentadoria especial, que, dentre as modalidades colocadas à disposição do segurado, é a aposentadoria com a melhor renda inicial, porque no cálculo da aposentadoria especial não entra o fator previdenciário, o que significa, ao final das contas, um benefício mais favorável. Agora, aquele trabalhador que não trabalhou durante 25 anos, na maioria das vezes em condições especiais, ele pode utilizar esse tempo e convertê-lo em tempo de serviço comum, o que traz um acréscimo no tempo de serviço, possibilitando assim a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde obviamente vai entrar então o fator previdenciário no cálculo. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, que fica conosco na manhã desse domingo, o 4 de maio de 2014, prestando a consultoria previdenciária a você, nosso telespectador. Agora é hora de segurança no trabalho. Hoje vamos falar um pouco sobre a norma regulamentadora número 12. Adão, você que é nosso diretor, né, assistente de direção lá na Automa Safety, obrigado por estar conosco na manhã desse domingo. Né? Do que trata a NR12? A NR12 é a norma regulamentadora de segurança. É uma norma que após muitos e muitos anos, né, a norma regulamentadora, na sua primeira versão, ela é datada de 78. E, ao longo dos anos, ela foi recebendo algumas modificações. E agora, mais recentemente, em 2008, a auditora fiscal Aida Becker, aqui do Rio Grande do Sul, Sim. ela foi convocada pelo Ministério do Trabalho para fazer uma readequação dessa norma. E essa norma, então, ela foi readequada, reeditada, e em dezembro de 2010, então, ela passou a valer. Então, nós temos aí a nova NR12, que é a norma que regulamenta a segurança de máquinas e equipamentos. Essa norma realmente é muito importante, né, Adão? A gente tem alguns números, a produção me passa aqui, no ano de 2011, né, foram 720.629 acidentes de trabalho no Brasil, né, que resultaram em mais de 2.000, quase 3.000 mortes, sem contar no risco de invalidez permanente, né, de mais de 16 mil pessoas. O telespectador pode estar meio chocado com esse número, né, mas isso não é tudo. Né? Temos ainda a questão dos policiais, funcionários públicos, motoboys. Realmente é uma norma que ela tem que ser vigente porque é uma norma de cunho social. Na verdade, Solano, quando a gente fala de policiais civis, militares, funcionários públicos, esses não emitem CAT. Sim. Porque eles são estatutários, eles não emitem CAT. Esses números que você falou agora aqui, que o telespectador pode encontrar no Anuário Estatístico do INSS, deve estar passando na tela aí. Esses números, eles são referentes a acidentes com CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Só que a grande maioria, e aí isso a grande chamada, a grande maioria das indústrias, das empresas, não emitem CAT, ou elas sonegam essa CAT. Por quê? Elas fazem a famosa subnotificação. Por que eles fazem isso? Porque cada vez que é emitida uma CAT, ela perde ou ela tem o aumento do seu fator acidentário previdenciário, do seu FAP. E o pior de tudo, existe algumas delegacias regionais de trabalho que a cada 4, 5 CATs expedida pela empresa, o Ministério do Trabalho é obrigado a ir lá e fazer, então, uma vistoria, né, para ver o que está acontecendo pelo grande número de emissão de CATs. Então, sim, a subnotificação é muito grande. Só para te ter uma ideia, Solano, no nosso bairro, na nossa rua, onde a gente mora, nós temos inúmeros supermercados, mini-mercados, açougues, padarias, fiambrerias, marcenarias, e nenhum desses estabelecimentos emite CAT. Então, se nós pararmos para pensar hoje, 70% da população economicamente ativa do país e do comércio, de uma forma geral, não emite CAT. Então, esses números eles estão muito
aquém da realidade. Sim, A sim. nossa realidade é muito maior. E quando se fala em motoqueiros, né? Claro. Nós temos 4.000 acidentes de moto por dia. E eles entram na estatística de acidente, de acidentes, não de acidente de trabalho. Entendo. Ele entra como acidente de trânsito. Você falou bastante sobre a questão da fiscalização. Ela tem sido efetiva? Realmente tem gerado bons frutos ou ainda não? Ainda o Estado, né, ele peca nesse quesito fiscalização? Na verdade, faz muito tempo, em alguns estados, que não existe concurso público para a renovação desses auditores. O que acontece? O número de empresas que cresce no país, ele cresce de forma aritmética. E o número de auditores, ele diminui de forma aritmética, porque os que estavam na ativa, estão se aposentando. Então, hoje, os bons auditores, os auditores com mais experiência, os que eram formados na área de engenharia, aí eu estou falando da questão metal-mecânica, né? Os que eram formados em engenharia, esses já estão quase todos aposentados. Claro. O que nós temos hoje é uma nova geração de auditores, que a grande maioria está lá para dar um passo para um outro, para ser juiz ou para ser algum outro cargo público. E não especificamente, ou não por dedicação, por convicção, ser auditor fiscal do trabalho. E na questão assim da diferenciação por sexo, homem, mulher, quem tem sofrido mais esses acidentes de trabalho, existe essa métrica? Na verdade, existem números específicos do INSS que determinam o quê? A lógica. Se na indústria nós temos 70% dos empregos são de homens, obviamente nós temos 70% dos acidentes homens, 30% mulheres. Aí a gente está ilustrando, né, com esse trabalho da Automa Safety. E tem ocorrido algum tipo de represália por parte das empresas, Adão, nesse sentido de ser cumprida ou não a NR12? Como é que tem sido o trabalho dos empresários? Eles estão unidos, estão fortalecidos, estão buscando que se cumpra efetivamente isso? Não, na verdade, Solano, o que acontece é que nós temos 37 normas no Brasil. Sim. E quando saiu a NR12, e ela é de 78, né, todos os empresários, a grande maioria do empresariado, entendeu que essa norma ela iria ser como qualquer outra norma. Daquelas que vai entrando, vai passando, com qualquer outra lei, e eles foram deixando ela de lado, eles não deram bola. O que acontece hoje? Os prazos se extinguiram todos, não tem mais prazo, e os auditores hoje estão fiscalizando e estão interditando as fábricas. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar nesse tema, né, o tema de segurança no trabalho. Temos aqui a nossa consultora na área trabalhista, a doutora Letícia Prina, que vai falar na sua dica trabalhista de hoje sobre esse tema. Mais um e-mail que chega aqui do Solismar. Trabalhei em 5 firmas que quebraram. Acabam não existindo mais as empresas. A dúvida dele, doutor Luiz Gustavo, como eu faço para recuperar esses períodos para minha futura aposentadoria? Bem, se os vínculos de emprego estiverem regularmente anotados na tua carteira de trabalho, em princípio não haverá problema. O INSS vai reconhecer todos os períodos como tempo de contribuição e vão ser computados na aposentadoria. Sim. O problema surge, Solano, quando as empresas, e isso é comum, mais comum do que a gente gostaria, na verdade, as empresas não vertem a contribuição previdenciária. Não obstante descontarem do empregado, muitas delas não contribuem ao INSS. Bem, nesse caso surge um problema. Só que, felizmente, hoje, a jurisprudência dos nossos tribunais, ela está firme no sentido de que, se o vínculo de emprego é regular, o fato de haver ou não contribuições previdenciárias não é responsabilidade do empregado. É um problema que deve ser resolvido entre o INSS e o empregador. O segurado não é prejudicado pela ausência de contribuições. Não pode arcar com esse ônus. Exatamente, o ônus não pode recair na parte mais fraca da relação. Tá certo. No entanto, é importante que se diga que o vínculo de emprego deve ser legal. O vínculo de emprego tem que ter havido. Do contrário, efetivamente o segurado encontrará problemas para computá-lo para fins de aposentadoria. Tá certo. Agora é hora de reciclagem. Quem vai falar conosco agora é o diretor da Recicla Tudo, Mauro Bernardes. E nós gostaríamos de saber, diretor, como é que surgiu essa iniciativa bastante importante? Como surgiu a Recicla Tudo? Obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone, na Band TV, e um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os telespectadores da Band. Fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho.
A Recicla Tudo ela surgiu nos inícios dos anos 90, dentro de uma proposta de buscar materiais recicláveis no mercado e a partir dali levar isso como matéria-prima para as indústrias. E a gente vem fazendo isso com bastante dedicação, com muito afinco, com muito amor, porque tudo aquilo que a gente põe o coração acaba dando resultado. E hoje a gente já está colhendo os frutos de ter uma empresa com mais de 70 colaboradores trabalhando conosco, diuturnamente, onde nós temos vários clientes nossos, onde nós disponibilizamos equipamentos, máquinas e disponibilizamos pessoal capacitado para que lá na geração seja feita a devida segregação dos resíduos, para que esses então possam ser valorizados e levados ao seu final objetivo, que é realmente a reciclagem. Pois é, o tema que realmente a gente vai voltar a falar ainda nesse espaço, mas só uma frase, a importância da reciclagem hoje para a sociedade, Mauro. Bom, a reciclagem, Solano, ela tem vários aspectos, tá? Tem a questão do aspecto humano, porque aquilo que antigamente era até um pejorativo, você trabalhar com lixo, hoje virou, não digo um luxo, mas virou uma atividade bem identificada, com um Código Brasileiro de Ocupação, e as pessoas que têm trabalhado nisso já têm um orgulho de dizer que hoje trabalham com reciclagem. A gente vê várias iniciativas, não só na parte privada, como dos municípios e do estado também. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre reciclagem. Vamos agora a uma pequena pausa, só para dar tempo de pegar no fogo a água para o chimarrão. Você já sabe, Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. Estamos de volta com mais um bloco do Boca no Trombone, desse domingo, o 4 de maio de 2014. Mais perguntas dos nossos convidados ao Dr. Luiz Gustavo Ramos. Quem está conosco, em nome da FETAPERX, representando os aposentados e os idosos, é a nossa aposentada Maria Helena. Um bom dia. Um bom dia, Solano. Eu gostaria de fazer a pergunta para o Dr. Gustavo. É sobre os aposentados que perguntam sempre por que a gente pagou por uma vida toda 10% do INSS e chega na hora da aposentadoria, a gente não recebe isto, né? E por que a gente também, nos aumentos do salário mínimo, comparado com os aumentos nossos que pagamos pela vida toda, a diferença é muito pouca nos aumentos. E a gente vai ficando defasados. Né? Bom, dona Maria, vou dividir a sua pergunta em duas partes. A primeira delas, como é calculada uma aposentadoria? Bom, atualmente, uma aposentadoria ela é calculada com base nas contribuições que o cidadão faz desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. É feita uma média e sobre o valor desta média, então, é aplicado, via de regra, o fator previdenciário. Bom, então aí já demonstra que a pessoa não necessariamente se aposenta sobre aquilo que está contribuindo no momento da aposentadoria. No que diz respeito no momento posterior à aposentadoria, infelizmente hoje no Brasil, os aumentos que são dados ao salário mínimo, eles não estão vinculados aos aumentos dos benefícios em manutenção. Por isso, os aumentos que os aposentados que ganham mais do que o salário mínimo, eles nem sempre seguem o mesmo ritmo do aumento que é dado ao salário mínimo. Esse é o problema, é daí que advém a perda no valor dos benefícios. Tá certo, realmente é algo que, ano após ano, acaba sendo uma dificuldade para todos os aposentados e pensionistas do regime geral. Mais um quadro aqui no Boca no Trombone. No Dica Trabalhista, a doutora Letícia Prina traz sempre esclarecimentos de decisões da Justiça quanto às relações de trabalho, o vínculo entre empresa e funcionários, o que é ou não é legal. Doutora Letícia, muito obrigado pela presença na manhã desse domingo. Né? E já que a gente está tratando hoje com a Automa Safety, com o diretor Adão, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da NR12. Isso acaba tendo um reflexo muito grande na própria Justiça do Trabalho? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aqui aos colegas todos presentes.
Sim, Solano, isso ele reflete na Justiça do Trabalho, uma vez que a empresa ela não fiscaliza a segurança, né, não obtém não dá importância para isso dentro da empresa, Sim. isso vem a ocorrer o acidente de trabalho envolvendo os empregados. Então é uma coisa muito pontual, né? A empresa ela tem a responsabilidade, além de fornecer o equipamento de proteção para o funcionário, fiscalizar para evitar uma futura ação trabalhista na Justiça do Trabalho em função de um acidente de trabalho. Como tem sido, para a gente concluir, doutora Letícia, como tem sido a jurisprudência nesse sentido? Bom, uma vez comprovado o dolo ou a culpa do empregador, as ações trabalhistas elas têm sido positivas para o empregado, né, visando uma indenização. Aí isso depende muito do julgamento, das características desse acidente de trabalho, que aí é avaliado caso a caso pelo juiz. Tá certo. Obrigado, doutora Letícia, que sempre vai estar conosco aqui no quadro Dica Trabalhista. Vamos conversar mais uma vez com o diretor Adão Eisenman, da Automa Safety, sobre o que a empresa tem feito para reverter esse cenário complicado que temos encontrado no país, onde são mutilados, em média, como falamos no bloco anterior, mais de 16 mil empregados por ano. Diretor Adão, como é que tem sido as medidas aí que a Automa Safety, né, tem tomado nesse sentido? Na verdade, a Automa Safety ela executa sempre que instigada, sempre que provocada, né? À medida que as empresas elas sentem a necessidade no mercado de adequar as suas máquinas, o seu parque fabril, à nova norma, e a norma ela é bastante complexa, só para te ter uma ideia, quando a norma saiu, ela tinha 4 páginas, isso em 78. Em 2010, quando ela saiu com 78 páginas. Então, o que aconteceu? E a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a ABIMAC, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos, enfim, o segmento de engenharia, de uma forma geral, não deu muita importância para essa nova norma. Sim. E foi deixando. E essa norma, ela tem uma expertise exclusiva de engenharia. E quem tem essa expertise hoje no mercado, tem o mercado para si. Para te teres uma ideia, Solano, hoje, no Rio Grande do Sul, das 20 maiores indústrias, 15 são clientes Automa Safety. E no Brasil, estamos seguindo a largos passos. Tá certo. Muito obrigado, Adão. E vamos divulgar os cursos que a Automa Safety está fazendo lá na sede em Alvorada. Agora voltamos a falar sobre o que tratávamos no primeiro bloco, a reciclagem. Diretor Mauro Bernardes, quais são os tipos de serviço que a Recicla Tudo fornece dentro desse tema importante que a gente começou a falar no bloco anterior sobre a reciclagem? Ok, Solano. Nós atualmente estamos muito focados também na indústria, tá? Praticamente quase todas as indústrias de bebidas são nossos clientes, onde lá dentro, então, nós mapeamos todo o processo deles de geração de resíduo e a partir dali a gente estabelece, então, para onde que vão esses resíduos, porque o resíduo hoje ele tem um DNA, Sim. Então ele tem que realmente ter uma destinação correta. Todos os parceiros da cadeia têm que estarem devidamente licenciados para receberem esses resíduos e nós temos que ter certeza de que o nosso cliente vai estar seguro quanto que, ao final da utilização, isso virou uma matéria-prima. Tá certo. Recicla Tudo volta aqui no Boca no Trombone, né, para a gente falar ainda mais sobre esse tema da reciclagem. Obrigado, Mauro. Obrigado a você, Solano. Como falamos na semana passada, neste domingo, e até a Voz do Povo, falando sobre o tratamento de saúde em Porto Alegre, como os nossos idosos têm sido atendidos, hein? O repórter Jonathan Bittencourt traz os detalhes no nosso quadro. Bom dia, doutor Solano, bom dia também aos telespectadores da Band. Está começando então esse quadro, o Boca na Rua, que busca acompanhar de perto a situação dos serviços públicos prestados à população. E hoje nós vamos conferir como anda a situação da saúde, tanto aqui em Porto Alegre quanto no Rio Grande do Sul, enfim, a saúde pública. Vamos aos depoimentos. Não, eu acho que a revolução foi benéfica em todos os sentidos, com relação ao atendimento, a rapidez, o conforto que hoje, eu estou falando desse ponto aqui, ficou mais humanos, tem agora a divisão
de entrega para medicação e reavaliação, todos os beneficiários, eles ficam numa sala com ar-condicionado sentado, que antes era fila aqui no meio da rua. No entanto, não é só de alegrias que vive a população. Um ar-condicionado não dispensa a necessidade de muitos. Normalmente vem uma vez por mês para buscar remédio para meu marido que fez transplante de fígado. Como está a situação hoje? Hoje está bem precária, porque desde as 10 horas da manhã eles já não estão mais entregando remédio, porque o sistema está fora do ar e parece que trancou a impressora também. E isso costuma ser assim desde que a senhora começou a buscar o serviço? Não era assim, não demorava tanto por causa de computadores, né? Mas as filas eram enormes. E a gente ficava aqui com chuva, com sol, era a fila aqui. Agora não tem a fila, mas dá o problema nos computadores. A situação fica ainda mais complicada quando a garantia de saúde por meio dos remédios não chega ao cidadão. Eles estão largando a saúde de mão e só estão se preocupando com a Copa. A senhora buscou, inclusive, atendimento na farmácia central do estado hoje e qual foi a resposta? Está fora do sistema, tem medicamento com via judicial que já faz 3 anos que eu pego o remédio. O remédio já faz 4 meses que não está vindo na farmácia. Agora eu tive que pegar negativa para entrar lá na Defensoria Pública, no 7 de setembro, para conseguir de novo. Porque eu tenho um filho com autista, com problema de retardo mental. Faz 14 anos que eu pego medicamento aqui. Mas sempre é uma tortura. E assim fechamos o primeiro Boca na Rua, com a esperança de que em um futuro próximo as coisas melhorem para a nossa população. Eu considero a saúde pública hoje boa. Espero que daqui a uns tempos eu possa dizer muito boa. É isso aí, nós vamos acompanhar de perto essa situação e nos próximos programas você também vai conferir como é o atendimento nos postos do INSS, nos hospitais. Será que há muito a melhorar? Quais são os pontos positivos e os negativos? Ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua TV Bandeirantes, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Boca no Trombone na TV, ano 25, agora aqui na Band.